Bom, eu tenho experiência com filosofia desde 2003. Eu trabalho aqui no IDC, trabalho no Colégio Unificado, trabalhei em uma outra escola particular na Zona Norte durante 17 anos. 17 anos? E que escola era essa? Colégio Kennedy. Aí eu trabalhei de tudo, até virar professor lá, monitor, ajudante. Daí que me tornei professor e instalei a filosofia na escola. Eu tenho hoje em dia, eu tenho alunos desde os 14 anos de idade, dos 13, 14 aos 70 anos. A carga semanal é puxada, dá em torno de 30 horas aula por semana. Eu sou doutorando em filosofia, falta um ano e meio para terminar meu doutorado. E eu também atuo não só cumprindo os créditos do doutorado ou escrevendo a minha tese, que bastante, então eu apresento diversos seminários sobre a minha tese, eu participo de pesquisas relacionadas ao Centro Brasileiro de Pesquisas em Democracia na PUC, e nós temos um outro grupo de pesquisa em mídias sociais no Instituto do Cérebro na PUC, onde a gente também pesquisa, atua, faz palestras divulgando a pesquisa, lida com eventos, congressos, seminários, aulas, né? E também ainda coordeno na PUC, junto com outros professores, né? Nós somos um grupo de 4 coordenadores, uma extensão em Direitos Humanos na Faculdade de Filosofia da PUC. Legal. Funciona aos sábados de manhã. Eu poderia entender essa pergunta como assim, para que serve um professor? Exato. Na minha visão. Exato. Tá bem. Eu acho que um professor serve para fazer a diferença. Tá, então assim, eu penso assim, o que é fazer a diferença? Racionalmente ou não racionalmente, por uma escolha autônoma ou não autônoma, todo professor lida com a utopia. E ele lida com ele aceita a utopia. No sentido, ele aceita a utopia como prática. Então ele tem uma ideia de pensar assim, mesmo assumindo isso racionalmente, claramente, como uma escolha razoável ou não, sem saber, ele está lidando com um tipo de utopia que pretende fazer a diferença. Isso que é o amplo. Tá? O fazer a diferença significa muitas coisas. Mas eu penso, tá bem, fazer a diferença onde? Numa aula. Né? Então o que é uma aula? Uma aula é aprender alguma coisa nova. É tu perceber alguma coisa a teu respeito que tu ainda não havia percebido antes de estar naquela aula. Na verdade, a aula não serve para o conteúdo, nem para aprendizagem de saberes. Não, a aula serve para tu perceber alguma coisa em ti que tu não tinha percebido antes de ir na aula. E aí, nesse sentido, para que serve o professor? O professor é um cara que pretende fazer a diferença. Mas diferença como? De ti para ti mesmo. Tu tem um olhar de estranhamento em relação à tua constituição de sujeito, de pessoa, de valores, antes e depois da aula. E isso já responde, talvez, por que eu escolhi a filosofia. Eu acho que a filosofia ela trabalha com um conjunto de saberes, com um conjunto de problemas, com um conjunto de questionamentos, de pensamentos que fazem ou que te dão um acesso, talvez, mais agudo a esse sentimento de diferente. Né? Eu penso que os estudos em filosofia, ou os problemas da filosofia, eles te ajudam a tu te questionar e a tu te formar enquanto sujeito, indivíduo. Isso é um tipo de filosofia que não lida só com o conteúdo filosófico. O conteúdo filosófico é o sujeito. Essa é uma visão existencialista. Sim, o cara está me ouvindo falar, está dizendo, o Felipe está num paradigma existencialista. Eu estou mesmo. E eu acho que quando eu penso em filosofia num sentido docente-estudante, e aí eu entendo o docente como um eterno estudante, né, porque isso é uma outra dos meus saberes disciplinares. Acho que não existe aluno. Né? Aluno vem do alunos, significa sem luz. Eu não acredito nisso. Né? Acho que existem estudantes. Inclusive, tem um dos estudantes na classe que se destaca e o pessoal chama de professor, porque passou por uma experiência de diferencial que pode compartilhar essa experiência. Então, acho que essas são, falando de maneira bem misturada, eu denuncio alguns dos meus saberes. Né? Então, uma é essa que o professor e estudante são sinônimos. O professor compartilha com os estudantes um tipo de experiência e de vivência diferencial que o faz continuar como docente e que é oportunidade com isso.
Isso é lidar com a utopia, porque ele acredita que oportunizar essas práticas e essas experiências da diferença e de tu se sentir diferente a cada aula, tu te torna melhor. Ou seja, tu vive melhor, tu te entende melhor, tu te forma, mas isso parte de um pressuposto também existencialista, que é o seguinte, ó, todos nós carregamos o mesmo peso, as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, estamos em busca de sentido, e essas, vamos chamar assim de aulas, agora até a palavra aula já está ficando estranha, e isso também é filosofia, essas aulas oportunizam isso, né, com que há esse compartilhamento dos mesmos problemas, e a gente sabe, no início e no fim, que a gente não vai resolver os problemas, mas a gente vai se elevar acima dos problemas, e é isso que nos torna diferentes. Então é isso que eu chamo, nesse meu conjunto de saberes, de lidar com a diferença, de lidar com a utopia, de proporcionar essas experiências a partir do que a gente chama de prática docente, né? Eu estou bem numa relação assim, existencial e humana, num sentido bem desconstruindo paradigmas, metodologias. Acho que começa é um tipo de linguagem. E aí eu acho que a sala de aula, e essa velha ideia que a gente tem em educação, né, sala de aula, na verdade é o espaço onde tudo acontece, já que todas as coisas têm que acontecer em um espaço. Isso é uma geografia muito ampla. Para mim, eu vejo como uma geografia muito ampla. Talvez, e não significa que funcione sempre, ou que essa intenção sempre se dê, mas o que importa é que a essência da intenção é sempre essa, que as coisas aconteçam assim. Não significa que darão, a gente lida com várias questões que podem fazer com que não dê. Mas o legal é que isso faz com que a sala de aula se torne algo que eu sempre procuro, como os meus saberes, né, nem tão disciplinares assim, que é um espaço para deixar aprender, em vez de ensinar. Isso é um pouco do que eu penso por metodologia. Acho que tu, estudando um conjunto de saberes na filosofia, tu chega num tipo de entendimento sobre as coisas, sobre isso que o pessoal chama de conhecimento, conteúdo, né, saberes, disciplinas, em que na verdade tu pode lidar com isso de uma certa forma em que tu vai deixando aprender, em vez de tu fazer um ensino reto, totalmente horizontal, e aí é castrador. Um outro saber que eu acho que eu penso bastante é que assim, todo esse estudante diferente chamado professor, ele tem uma ética do discurso. Então existe um tipo de, até pela arquitetura da sala de aula e pela geografia, que é claro que o professor pode instantaneamente destruir aquilo, né, essa configuração medievalista, sabe, de seres reprodutores de visão de nucas, né, tu pode desconstruir isso, criar vários espaços, e é interessante que isso aconteça, porque aquilo cria uma expectativa daquele sujeito que chega ali na frente e pretende iluminar, né? E eu acho mais interessante pensar que aquele sujeito vem aí, ele se mistura, ele desce lá de cima e ele procura fazer com que esse sujeito que está ali buscando algo, por isso que ele foi numa aula e procurou um professor, que ele se emancipe, né? Que o professor seja essa ideia de um emancipador, assim, ele possa mostrar pistas, atalhos, né? Caminhos, dicas, suspeitas, pode conseguir, ele vai acabar não mostrando nada de relacionamento com o conteúdo. Isso não é anárquico, não significa que não tenha conteúdo. Tem conteúdo. Só que o que importa não é a forma com que nós estudamos o conteúdo, é o que nós fazemos com o conteúdo. Né? O conteúdo ele tem que servir para alguma coisa. Então tu acredita que o professor tem que ser um sujeito híbrido? Eu acredito que não pode ser... Claro, né? Cada vez que a gente fala que não pode ser, a gente sabe que há, né? Então, esse não pode ser significa, a gente sabe que há vários tipos. E aí, quando eu estou criando essa teoria aqui, eu estou especulando a respeito de algo o que eu entendo. E isso é até problemático, porque muitas vezes isso que eu entendo significa, isso funciona para mim, mas pode não funcionar para o Guto. Né? Então, isso é acaba sendo, embora uma teoria, talvez dê vontade de tentar aplicar, que é o que acontece quando a gente lê textos e tal, de outros professores, de outras vivências, de experiências docentes, a gente,
quero fazer isso também, não deu certo comigo, né? Então é muito um relato pessoal, mas acredito que até metodologia a gente acaba escolhendo por gosto, né? E aí depois a gente cria um discurso bonito para dizer que aquilo é metodologia, mas a gente no fundo escolhe por gosto e por aquilo que mais funciona com a gente. E é o que mais tem a ver com a gente, e é o que a gente entende também o movimento do ensino. É claro, não há um movimento único de ensino, não há um movimento único de aprendizagem. A ideia do professor, nesse sentido, não só ser híbrido, mas ele tem que partir de um ponto de vista a respeito do estudo, do estudante, do conteúdo. Então, o ponto de partida, já que eu tenho escolha, ele não precisa ser pré-definido. Eu posso partir daquela complexidade de estudantes, de experiências, de vidas, de vivências e de diferentes motivos que entusiasmaram aqueles sujeitos a estarem naquele momento, naquela busca ali. Então eu posso utilizar isso para criar alguma coisa. Então aos poucos eu tenho que dar... Não significa de novo que vai dar certo, mas eu não posso vetar ou fechar a porta de uma oportunidade de gerar alguma coisa significativa a partir dos saberes daqueles estudantes que estão ali. Então tu tem que ser um tanto performático também, para poder articular essas tuas investidas, tanto para poder oferecer essa troca do conhecimento e também continuar aprimorando o teu próprio conhecimento com essa troca com o aluno, que é o que tu está colocando. Né? Eu acho então, só eu terminar com a minha pergunta. Tu te personifica num avatar? Sim, existe o professor Felipe, ou é diferente do sujeito Felipe? Não existe. E para mim isso é uma grande furada. Quando eu estava no início da minha formação, eu escutava muito isso, né? O professor tem que ser diferente da pessoa, né? E depois que eu tive certas experiências, e eu achava a educação frustrante. Aqueles professores que eu jamais sabia, que pareciam um autômato, que eu não sabia nada a respeito, e que eu vivia aquelas experiências, era algo vazio, frio. Eu precisei viver e conhecer várias experiências, e acho que eu nunca, até hoje, né? Eu tenho 34 anos e nunca fiquei sem estudar. E eu acabei conhecendo muitos professores e vivendo muitas experiências docentes. E aqueles que mais significaram para mim assim como algo muito interessante foram os professores que não se separavam da sua pessoa. Que eles, ao mesmo tempo que estavam ali naquele objetivo, dividindo, olha, aqui temos um conteúdo, vamos fazer algo com isso aqui. Ele se mostra, daqui a pouco ele pode assumir, bom, essa parte até eu não entendo bem, mas a gente vai entender. Sabe, aquele centro do saber e tal. E eu falo de todos os níveis. Eu estou falando desde a escola básica até a educação acadêmica, graduação, pós-graduação. Eu acho que essa possibilidade de abertura, eu acho assim, um professor não performático, assim, senão vira... Quando é muito... Eu acho que existe uma certa combinação saudável de conteúdo com estilo. Quando é só estilo, né, e não tem conteúdo, é problemático. Acho que esse é o grande problema que até a educação tem que lidar hoje. Ainda está transformando a educação em entretenimento. Exato. Se o cara tem conteúdo e não tem estilo, talvez seja até melhor, você não tem que se preocupar muito. Né? O problema é ser só estilo. Né? Educação e entretenimento, exatamente. Acho que a gente tem que lidar com isso. Assim. E o pior é que isso é forte, né? O entretenimento é tão forte porque agrada. Só que talvez isso seja um ponto de educação também, um ponto de crítica. Né? É pegar isso que o Deleuze e outros autores chamam de elemento diferencial. O elemento diferencial é isso, é pegar aquilo que está de comum, ou perceber aquele imaginário, né? Esse é um conceito de sociologia, não tem problema. Pegar aquele imaginário que já está normalizado, aceito, é uma verdade, e pegar o elemento diferencial. Olha, mas isso aqui tem certas questões. Talvez os problemas disso sejam esses. Como é que vocês se relacionam com isso? E daí gerar a ideia do questionamento, levar a pensar diferente. Eu acho que é isso, né? A ideia da educação tem que ser desestabilizadora. Para mim, qual é o objetivo da educação? Ser inimiga do óbvio. Porque o óbvio já está pronto, né? Ele já está dado, o óbvio já está aí, já está aceito. Para que eu preciso educar para o óbvio? Né? Então, assim, é mostrar esse outro ponto além do óbvio. Eu acho que qual é a tua metodologia de ensino? A minha metodologia é o combate ao óbvio, ao normal, ao já aceito, ao paradigma.
É tentar mostrar o outro lado, aquilo que ainda não está pensado. Essa é a ideia, eu acho, de uma aula. É provocar uma reflexão, um debate, uma construção de conhecimento a respeito daquilo que ainda não está pensado. Porque se já está pensado, para que serve? Para mim não serve, para a gente na filosofia não serve. A gente quer pensar além do que está. Isso parece que o olhar ele caminha sobre a margem, né? E tu tem que fazer um esforço, e aí eu acho que é o esforço da filosofia, de tu mergulhar e ver o que tem por baixo, né? O conhecimento normalizador ele está na margem, ele caminha sobre a margem, né? E é isso, se tu não faz esse esforço, tu fica que nem um mosquito querendo afundar e não tem peso. E eu acho que estudar é isso, né? É tu dar a força para um mosquito conseguir mergulhar. E aí quando tu olha lá embaixo é terrível, né? Lá é quando tu enxerga as profundezas, como é que são aqueles seres abissais. São terríveis, né? São interessantes, mas são muito... e a verdade é horrível, né? Por isso que o óbvio é isso, é um esforço para esconder aquilo que todo mundo evita de enxergar, que é o que há realmente por baixo das coisas, né? Então, isso te leva a lidar diferente com a realidade também. E ainda, voltando a um ponto da tua pergunta anterior, se a gente está em 10 pessoas numa sala de aula, né? E tu tem um professor, tu tem 11 pessoas com a mesma obrigação de promover o conhecimento, o debate e a construção do que vai acontecer ali. Então, esse professor ele tem que... Isso é uma ética do discurso, ele tem que comunicar, né? Então, o que ele diz, ou às vezes... E isso não é óbvio, né? Ele precisa usar muito essa ética do discurso para revelar ou desvelar certas questões em relacionamento, enfim, porque virão experimentos e estudantes que experimentaram diferentes tipos de métodos. E se tu tem uma intenção de participação, de divisão, pessoal, nós temos 10 aulas, somos 10 pessoas, nós temos 10 conteúdos, cada um de vocês vai trabalhar com está aqui, vamos fazer um cronograma, está marcado. E isso é uma oportunidade de potencialização de habilidades que estão ali. Então, se tu não precisa criar um arsenal gigantesco de métodos que desenvolvem habilidades e um cronograma pré-determinado, porque muitas vezes, a partir de que não tem uma fórmula, mas de uma ética do discurso pontual, escolhida, e que não tem como tu dizer qual é, porque ela vai se gerar daquele sujeito que está ali. O Guto trabalha com fotografia, com câmera e tal. Quem sabe, Guto, tu faz tal e tal coisa assim para trazer esse conteúdo, tu não usa... Faz uma filmagem e tal. Quem sabe tu faz uma entrevista que tu desfoque o cara e traga, assim, ó. Isso não é interessante, pronto. Né? Talvez isso tenha gerado um sentido em relação a estudo e aprendizagem, né, diferenciado para aquele sujeito, num sentido de completude no que ele foi buscar naquele momento, ou naquela aula, ou naquele espaço. Ele tinha uma intenção com aquilo, né? Algumas coisas significam mais do que as outras. A gente não precisa nem racionalizar para perceber isso, é emocional. Então algumas coisas significam mais que as outras. Então, e a gente tem uma boa sensação de pensar nisso. Eu gosto dessas coisas que significam mais do que outras. Então por que eu não posso usar essa via? O que significa mais para ti? Há como compreender isso? Claro, se a gente está trabalhando... Tu veio estudar comigo algo que eu já estudo há muito tempo, e tu está começando a estudar agora, é meio óbvio, natural, de que eu vou poder contribuir com a tua aprendizagem. Então, independente da metodologia que tu escolhas, ou da forma que tu escolhas apresentar, falar, te relacionar com aquele conteúdo, eu vou poder contribuir em uma conversa contigo. Não, o professor não é um juiz, né? Um cara que fica julgando certo e errado pro resto da vida. E tem pessoas que passam a vida inteira julgando. É muito triste essa vida, eu não sei, eu não gostaria de ter essa vida, né? E a mesma coisa que fica aí, o estudante não é um robô, né, treinado para marcar X em 5 opções. Pô, não dá, né? 5 opções mal escritas, mal escritas, né? E que assim, tu já marca pensando no recurso. Porque hoje, né, o concurso sempre tem 2 fases, a prova e o recurso, né? Exato. Então esse é o ponto. Então assim, eu acho que há muitas possibilidades além disso. E é claro, é aquilo que eu falei bem no início, se o cara não está engajado, isso tem que ser motivador, né? Tu tem que todo dia, tu acorda, tu vai e tu sente que não está indo, assim, poxa, isso não pode ser separado. Se for separado, é um trabalho reificado, ele está separado da tua existência, assim, tu precisa estar relacionado existencialmente
É um trabalho no sentido de labor. Tu sente que tu te constrói como sujeito, né? Tu vê que na minha fala parece que eu sempre estou dizendo que o sujeito é uma coisa que se constrói pelo que ele faz durante a vida, né? E eu acho que isso é uma escolha. Então assim, tu escolhe coisas que tu pode te construir ou te afastar de ti mesmo, né? Assim, pô, imagina um cara que não suporta o seu trabalho e fica 8 horas por dia, todos os dias da sua vida dentro daquele trabalho. O cara enlouquece. Né? Alguns autores aí, sociólogos contemporâneos franceses já estão dizendo, não é à toa que a depressão é a doença do momento, porque o cara não está acostumado, ninguém suporta viver a vida inteira em uma coisa que não suporta fazer, né? E ainda mais com um ritmo muito mais acelerado, impressores, né? A moda dos conceitos de bem-sucedido, proativo. Só de ouvir essas palavras já me dá um assustamento. Ok, bom, primeiro assim, ó, em questões de utilização de tecnologia para o ensino, eu acho excelente todas, né? Tu pode, eu acredito que isso é que nem na literatura, né? O que é um bom texto literário? Aquele texto que o escritor tem uma habilidade de intervir em todos os nossos sentidos. Então a gente lê um texto, a gente sente o cheiro, a gente sente o tato pega, né? A gente enxerga, a gente escuta. É isso, né? Emoções despertam durante a leitura porque o autor consegue utilizar os 5 sentidos, uma implicação dos 5 sentidos na leitura. A leitura passa a ser um outro tipo de criação, né? Talvez a mais ousada das criações seja a leitura, não a escrita. Mas eu acho que todos os equipamentos, som, imagem, projetor, quadro branco, todas essas questões que existem como questões tecnológicas para utilizar em sala, eu acho excelente, eu uso todas, gosto, né? E fico muito livre, assim, muito satisfeito com a possibilidade de poder pensar uma aula a partir da ideia de, eu posso usar o quadro, eu posso usar aqui a impressora, atrás eu posso usar o projetor, não, aqui eu vou botar essa música, o pessoal vai ver esse clipe, isso aqui vai dar uma dinâmica interessante, então eu acho ótimo isso. Então esse é um tipo de tecnologia que na minha visão, está deixando a ideia dessa relação, dessa coisa que a gente chama de ensino muito interessante. E uma outra coisa assim, ó, essa ideia de entender a mídia como um fator de alienação. Né? Vamos entender a alienação como estranhamento, como separação do sujeito dele mesmo. Né? É algo que te separa de ti mesmo ou te hipnotiza a um ponto de tu não perceber a tua verdadeira natureza, tuas verdadeiras qualidades e capacidades, porque tu está hipnotizado ou, né, cooptado por outra coisa. Enfim, é melhor pensar nesse tipo de hipnose, né? Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, que eu acho que é a principal crítica contra isso aí na filosofia francesa, ele falava de hipnose, né? A hipnose pelo espetáculo. O sujeito troca a questão de viver a experiência para assistir a experiência. Tá? Isso seria um tipo de alienação. Eu acho que isso tem várias idades, eu acho que isso é diferente. Acho que no ensino acadêmico, quem vem com uma crítica sobre a tecnologia é porque já passou por uma experiência de suspeita. Ele está questionando a questão da tecnologia, ou da mídia, ou da televisão, ou do celular, ou da rede social, porque ele está já num ponto de suspeita, ele deve ter passado por alguma experiência ou sentido, não precisa nem ter passado a experiência, ele pode ter sentido o questionamento de que talvez algo ali seja alienante e que ele esteja se separando disso, de si mesmo por causa disso. E em outros aspectos, como para a gurizada, a criançada, que ainda está cada vez mais, né, já nasceu, acho que a nossa geração ainda viu a internet surgir, eu fiz todo o meu ensino médio, não tinha internet ainda, fui conhecer na faculdade. Mas a gurizada já nasce com isso, né? Hoje em dia já é assim, né? Nasce o bebê, já bota um piercing celular na mão, vai pro berçário, né? É isso. Eu acho que volta para aquele meu ponto da ética do discurso, eu acho que isso é um ponto que tem que ser falado um dia numa aula. Assim, nós vamos, se a gente está pensando sobre a sociedade, sobre os nossos costumes, enfim, a gente vai falar hoje sobre tecnologia. Então assim como a gente falava de criminalidade, de violência, de construção da moralidade, fundamentação ética do agir humano, vamos falar de tecnologia. A filosofia da tecnologia é uma área uma das áreas que mais cresce.
em produção de conhecimento dentro da filosofia. Então tu pode pegar a gurizada e vão falar assim, vão falar, você sabia que teve um cara aí, né, um barbudão que usou o conceito de alienação, tá, inspirado no outro filósofo lá, e alienação significa estar separado, estranho a si mesmo, isso significa tal e tal coisa, e bom, isso foi criticado em relação ao trabalho da idade, final da idade do século XIX, na Revolução Industrial, enfim, que o trabalho era alienante, reificador, o sujeito estava sendo explorado, e isso aconteceu na crítica de um outro francês aí no meio do século XX, questão do cinema, da televisão surgindo, e hoje tem essa questão do virtual, da internet, do celular. Vamos pensar sobre isso. O fato de... E aí entra naquela ideia de aula, né? A aula é quando tu sente que tu foi para um espaço que tu aprendeu algo novo que tu jamais havia pensado antes. Tu tá com uma sensação de que tu vivenciou uma experiência que tu nunca tinha vivenciado antes. Isso te fez uma diferença, né? Isso pode ser a diferença. Isso pode levar o sujeito a pensar. Bom, e ele pode chegar ou não a uma conclusão e que aquilo realmente está alienando ele ou não, ele é possível ver assim. Porque no fundo a gente pensa, talvez seja possível viver a vida inteira totalmente hipnotizado pelo, vamos chamar de espetáculo, usando o Debord, e não achar isso ruim, e viver a vida inteira assim, e isso ser problema de filósofo. Mas o que eu não acho é que não deva ser esquecido de ser tratado como um problema. Isso tem que ser tratado como um problema. Problema no bom sentido. Problema como algo a ser pensado para que aquelas que ainda não perceberam ou que querem perceber, né? E tem uma ideia de fazer perceber a aula, tem isso, né? Pegar coisas que estavam ali um pouquinho abaixo da superfície e trazer para a superfície, né? Por uma sensibilização. E convidar a pessoa a ver, a pensar, exato, reflita, né? Pode ser que não serve para ti e que tu, quer viver assim. E é possível viver, né? Isso que a filosofia, os filósofos chamavam de senso comum, é a maior balela, porque é possível viver no senso comum muito bem a vida inteira, jamais pensar em filosofia e ter a melhor das vidas, né? Eu acho que às vezes é melhor até que essa prepotência filosófica, né? Filosofia é legal com o pé no chão, né? Não lá no mundo de Platão, senão o cara pode se tornar arrogante. Então isso é interessante. E é isso que eu acho, assim, a performance, aquela tua questão da performance, eu acho que ela pode ser interessante se ela acontecer como uma consequência daquela experiência ali do momento das pessoas e não como algo planejado. Eu acho que o teatro é uma coisa, estudei teatro, estudo teatro, minha dissertação de mestrado foi sobre tragédia grega, né? Gosto muito disso e eu acho que o teatro pode ser sim usado como uma excelente estratégia pedagógica, só que se for só isso, aí é teatro, apenas teatro, e que eu acho excelente, gosto, né? E sou não só um espectador, alguém que admira isso, mas alguém que estuda bastante a teoria do teatro, né? Mas eu acho que a ideia eu acho que existe muito hoje, a gente pode falar sobre isso, existe muito um elogio da performance como uma grande, vamos chamar assim, uma grande salvação para um espaço que parece estar em crise, que é a figura do docente. E aí parece que talvez a gente deva escrever isso. Vivo na época das grandes palestras motivacionais, onde a performance é tudo, como conquistar seu cliente subindo a escadinha, máscara de vaquinha, essas coisas, como se isso fosse fazer com que o produto marketing, negócio. Essa coisa não dá. Eu acho que o marketing da educação é essa experiência do aluno que ele sente do estudante, eu falei que não ia falar aluno, do estudante que sente essa ideia de uma aprendizagem, mas ele não sente isso pelo que o professor falou, ele sente em relação a ele mesmo, ele se percebe diferente, ele sente, poxa, está acontecendo alguma coisa, né? É isso. É a mesma coisa, tu escreve para tu conhecer a ti mesmo melhor, né? Aí às vezes alguém até lê e serve pro professor também. Tu leciona para tu te conhecer melhor. E tu acredita, de novo, a utopia, e tu acredita que isso possa ser interessante para outros, que isso vai te ajudar a viver bem também, já que talvez esse seja um objetivo de todo mundo. E por isso que a gente estuda, né? A gente estuda para se conhecer melhor, né? É tão bom quando tu está estudando filosofia e tu encontra um autor assim, esse autor, eu gostei desse autor, por quê? Não sei porquê, mas eu gostei muito desse autor. Não, tu gostou porque ele te ajudou a organizar as coisas que tu já pensava e tu não sabia como dizer. E aí o autor está te ajudando a dizer aquilo que tu está intuindo, especulando. Isso é interessante.
E tu está satisfeito com a tua vida como professor? Eu, por enquanto, estou. Por enquanto, as minhas ambições docentes eu atingi. Respondendo a pergunta antes da ligação, né? A ambição docente, né? Eu acho que a minha ambição era conseguir atuar, e isso aconteceu antes do que eu esperava. Conseguir atuar em todos os âmbitos. Tá? Eu só não lecionei ainda no pós-graduação. Então eu leciono na graduação, e tem uma coisa que nunca consegui me desvincular. Ou eu tenho uma novidade nesses 2 anos que eu leciono para vestibular também, né? Com essa questão do Enem, Sociologia e Filosofia agora tem também para vestibular, bem legal, bom. Então eu acho que eu lecionei em todas as propostas de tipos diferentes de ensino. Eu acho que é possível. E tem uma coisa que sempre aconteceu, que eu nunca consegui me desvincular da escola. Mesmo depois que eu comecei a dar aula em graduação, enfim, que eu poderia ter... Bom, agora é o que acontece, né? Cheguei na graduação, vou sair do colégio, tal. Nunca consegui sair. Né? Tem um entusiasmo muito grande em lecionar na escola, sei lá, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, ensino médio. Gosto da experiência, gosto de trazer essa outra, enfim, é uma outra visão eu acho que da filosofia, da sociologia. E claro, cada pessoa vai dizer isso da sua prática, né? Mas enfim, eu gosto de levar a minha prática para a escola e trabalhar e perceber que se existe algum resultado, ele acontece, né? Vamos entender assim. E o que eu entendo por resultado? Esse é um dos saberes disciplinares lá da primeira pergunta, que eu não havia falado e lembrei agora. É oportunizar, a partir daquela experiência dos conteúdos, a criação. Eu acho que se existe alguma coisa que entusiasma o ser humano e que ele sente E por que ele sente esse entusiasmo com uma aula? Ou ele sente que se tornou diferente? Porque ele cria de novo a si próprio. A ideia do estudo, da aprendizagem, do debate, essa ideia de uma comunidade de pessoas estudando, essas ideias de enfrentar suas próprias limitações, essa experiência de, hoje eu não sei, amanhã eu quase sei, poxa, estou sabendo uma coisa que eu jamais... Isso te cria a si mesmo. Então eu acho que utilizar essa experiência docente é usar a criação, a possibilidade criativa em todos os âmbitos. Seja na tua prática docente, mas quanto assim, o que tu oportuniza para os estudantes? Eles fazerem criações, que nem avaliação. Todo mundo pergunta isso. Avaliação que não tem algum momento de criação é uma perda de tempo. Avaliação é o quê? O teste de memória? Capacidade de decorar um texto? Né? Ou de escolher uma opção entre 5? Não, isso não é avaliação. Né? Avaliação é um momento, uma oportunidade em um âmbito criativo, onde o estudante vai criar algo novo que ele ainda não tinha feito. E aí as estratégias aí dependem daquele conjunto da relação. Mas a avaliação tem que ser um âmbito criativo. Porque eu acho que aí há um relacionamento maior com a ideia de ensino-aprendizagem, porque há essa oportunidade criativa. E o sujeito se reconhece nessa questão. Não só de criar coisas para externamente a si, mas criar a si próprio. Né? E criar é isso, né? Pensa na ideia do artista. Ele criando, pintando, esculpindo, ele cria a si próprio também. Né? Tanto que às vezes é difícil, ele não consegue se desvincular disso. E eu acho que é isso. Né? Eu tenho, minhas ambições docentes até agora estão atendidas. Assim. Eu procuro pensar para frente, mas pouco para frente. Não muito para frente, assim, para que eu ainda consiga ir alcançando. Não sei. Meu próxima ambição docente é terminar o doutorado bem, fazer uma tese... criar uma tese a partir daquilo que eu estou imaginando para a tese, estou trabalhando para que isso aconteça, né? Não sei, depois talvez tentar lecionar em outros tipos de universidade, uma universidade federal, por que não? Tenho interesse, mas não sei o que vai acontecer, não sei. Mas outra questão que tu falavas, eu acho assim, ó, o conselho ao professor, né, tu falar conselho, para mim é o mesmo que serve para mim. Qual é o meu grande interesse? Eu tenho aqui no IDC um curso há muito tempo já, que eu chamo de Seminários de Formação de Professores. E aí tem aquela coisa que a gente coloca no projeto para anunciar o curso, assim, ó, público-alvo. Né? Aí eu sempre coloco assim, ó, docentes interessados em formar a si próprios. Então, para mim é isso. O cara que está o docente, o conselho é assim, ó, estar sempre interessado na sua própria formação.
Isso significa não ficar estudando tecnicamente, né, porque a sua coisa que mais gosta, a sua especialidade, e estudar em vários âmbitos que circulam os seus interesses, né? Então, assim, o cara que não está lá na escola, ou enfim, no lugar que trabalha esperando lá um curso, uma palestra de formação, ou que não se entediou já. Para esse que se entediou com a vida docente, ele já devia ter largado, né? Aquele cara que está entediado com a vida e desconta isso nos estudantes, ou fica reclamando do salário, pô, podia ter escolhido outra coisa, né? Ele sabia que a realidade era essa, ainda mais no Brasil. Ele sabia que a realidade era essa. Não vem dizer que não sabia, né? Então ele escolheu isso porque ele tinha uma ligação diferente. Ou ele tem um pouco da... Claro, se o cara trabalhar bastante, daí vai ter é possível ter um salário bom, razoável. Como na arte, tu acredita que a construção da carreira docente é como se fosse construir uma poética? No sentido de poieses, exato, de polis, de grega, né? de criação, criatividade. Eu acho que é. E eu acho que é isso. E eu acho que essa criação se dá na busca dos materiais. Isso significa tu vai ir na busca das qualidades. Então, assim, formação de si próprio o tempo inteiro. Mas eu acho que assim, aquele professor está interessado em levantar do seu lugar de conforto e ir até a sua formação, procurar a formação, procurar um espaço de debate, procurar um espaço de construção, querer ir além do que ele está. Porque assim, eu acho que esse é o grande crítica. Se a gente pudesse fazer uma crítica hoje ao mundo do trabalho, ao mundo, enfim, da profissão, é o seguinte: as pessoas estão se reduzindo à sua função e tu não é a função que tu ocupa. Tu entende? A partir do momento que tu faz um ensino totalmente técnico, ou tu, sabe, às vezes eu tô passando na rua e eu vejo umas propagandas assim que dá um medo no outdoor, assim, o mercado pede, nós formamos. Mas tem essa entidade sobrenatural chamada mercado, né, que todo mundo obedece. E aí a gente cria uma lógica do imaginário. Uma lógica que atua de um imaginário comum que é assim: tu é a função que tu ocupa. Eu não sou um professor, entendeu? Eu sou também professor, mas também sou o Felipe, aquele que tu falou que vai ali, senta, tira a hierarquia, bate um papo, fala dos seus problemas, pode falar de futebol. Eu não gosto de futebol, mas falo de outra coisa, né? Falo de música, enfim, falo das coisas que eu gosto, claro, por que não? Então, assim, eu não sou a função que eu ocupo. A função que eu ocupo, ela me torna mais o que eu sou. Mas eu não é a mesma coisa. E aí tem muita gente reduzida à sua função. E não percebe que está. Né? Aí eu acho que esse é o negócio. Tem uma coisa de autopercepção também. Não quero chamar isso de esclarecimento, de emancipação, nesse sentido iluminista. Não é nada disso. É autopercepção. Né? Isso está muito mais para o lado de autoentendimento e autoformação do que por um complexo inspirador da transformação. Esse conhecimento também individual, ele já é limitado pela experiência anterior que cada um viveu na sua vida, né? Exato, então, às vezes tem coisas que é difícil a gente poder... E legal que tu pode transformar. Mas tu não pode enfiar a goela abaixo. Isso, né? não pode enfiar a goela abaixo. Mas pode oferecer uma outra possibilidade. É isso que eu chamo de sensibilização. Tu pode ir sensibilizando a partir de pistas, dicas e tal, que a pessoa ela pode vir perceber, e ela pode perceber e não querer optar. Não, olha só, eu entendi, mas eu não quero, eu prefiro a minha vida anterior. Legal. Eu acho que assim, quanto mais decisões conscientes tu tomar a teu respeito, melhor, porque demonstra mais autoconhecimento. Não, eu entendi, eu estava completamente hipnotizado por A, e agora eu conheci todo o B. Tá bem, B não me serve, eu quero continuar hipnotizado por A. Beleza, pô, é melhor que antes. O problema é a alienação. A escolha consciente, por pior que seja, talvez não seja tão grave quanto a não escolha, né? E achar que está escolhendo. E é isso, né? Tem um filósofo norte-americano que fez bastante sucesso nos anos 50, sendo que é o Alan Watts, que ele era um cara que divulgou a filosofia budista nos Estados Unidos. E ele tem uma palestra bem interessante que diz assim: os estudantes me procuram para fazer orientação vocacional. E o que eu digo para eles o que fazer? Assim, imagina o que tu faria se não existisse o dinheiro. Se não existisse o dinheiro no mundo, o que tu faria? A partir desse pensamento, tu pode reconhecer mais as qualidades que tu gosta. E aí, fazendo aquilo que tu mais gosta, como hoje tudo também, existe uma certa... um mercado de todas as coisas estão envoltas por esse ideia do mercado, pelo menos tu vai conseguir perceber melhor aquilo que tu mais gosta. E, consequentemente, tu também vai ganhar dinheiro com isso. Só que a ideia é que tu não vai
se tornar a função que tu ocupa. Tu ainda vai ser tu mesmo. Então é isso, claro. Eu acho que eu não faria nada diferente. Acho que eu estou te respondendo já aquela coisa assim. Eu não faria. Porque eu acho que se eu mudasse alguma coisa que me fizesse diferente, ela mudaria alguma coisa que eu sou hoje. Porque eu sou o resultado de tudo que eu fui, que eu passei, que eu decidi, quando eu duvidei, quando eu fui, fiz. Eu sou o resultado de tudo isso. E como eu te falei antes, eu estou satisfeito com isso. Né? E é claro, né? A coisa nietzschiana, assim, né? Aceitar a vida com todas as suas reservas, né? Mas não aceitar muitas coisas ruins, querer superá-las. Né? Claro, não é sem uma felicidade eterna, né? Tu vai ter dúvidas, suspeitas, vai querer pensar, pô, será que eu devia ter feito alguma coisa? Todo mundo passa por isso, né? O cara diz que não pensa, por isso é mentiroso. Todo mundo pensa. No fundo, todos temos os mesmos problemas, eu acho. Todos as mesmas suspeitas. E a gente pensa nisso, não interessa o quanto tu estude, tu vai continuar pensando e vai passando isso aqui. Tu pensa diferente sobre os problemas. Mas eu acho que isso é uma coisa assim, compreender a minha própria história e entender ou pensar em tudo que eu fui sem uma mágoa, arrependimento, para eu conseguir atuar naquilo que é possível ser mudado, que é no presente. A ideia de se transformar a partir disso. Mas aí atuando, aonde tu pode atuar, que é no presente, né? A ideia assim, pensa bastante antes de tomar uma decisão, porque é uma inscrição, né? Então aí tu pode atuar ali, porque se tu ficar muito arrependido em relação ao passado, tu fica ressentido, eu não quero ficar essa ideia. Isso aí é uma terapia, né? Já superei o passado. Então não vou mais tomar teu tempo, eu te agradeço a tua atenção, a satisfação, sucesso para ti. Bom, a gente encerra aqui a entrevista com o professor Felipe. E é isso, obrigado pela atenção, boa noite.